Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2, é o texto dessa noite. Nós vamos fazer a leitura à medida que formos avançando aqui no nosso tempo. Então, abra aí Marcos 9, deixe aberto. Faça questão de conferir no texto aquilo que está sendo dito. Eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você. Na verdade, várias perguntinhas. Há quanto tempo você segue Jesus? Se é que você segue Jesus. Mas se você segue, há quanto tempo isso acontece? É muito tempo ou é pouco tempo? Durante esse período, independentemente se é muito, se é pouco, você já fracassou no ato de seguir Jesus? Ou você tem fracassado em alguma área? Como é que você lida com o fracasso na caminhada cristã? O que você faz quando peca? Quando sente medo? Quando não compreende algumas coisas que Jesus diz? Quando você se vê diante da derrota, diante de um drama que não acaba, diante de uma tragédia, como você lida com a vergonha durante esse percurso? Como você lida com a impotência? Como você lida com a incredulidade? Esse texto fala sobre isso. Eu preciso fazer um breve comentário sobre o contexto para que a gente entenda o capítulo 9. O contexto do capítulo 8. Jesus está indo ao norte de Israel com seus discípulos. Aparentemente parece que ele quer ter uma conversa específica com eles, mas ele não consegue, porque a multidão não deixa eles ficarem sozinhos. Então no caminho mesmo Jesus chega ao assunto que ele realmente queria. Ele pergunta: olha, quem os outros dizem que eu sou? Aí eles dizem: olha, as pessoas não estão entendendo muito bem quem o Senhor é, não. Mas a pergunta principal de Jesus é a respeito daquilo que eles pensam sobre Jesus. E ele pergunta: o que vocês pensam? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro representa o grupo, né? Pedro, ele sempre atabalhoado, ele sempre vai na frente e fala aquilo que vem na cabeça. Ele fala: tu és o Cristo. E Jesus diz: realmente você está certo. Você está certo. Então tudo aquilo que Marcos contou para nós, do capítulo 1 até o capítulo 8, até que enfim eles entenderam. Era isso que Marcos queria dizer até agora: Jesus é o Cristo. Por meio de todos aqueles sinais, aqueles milagres, era isso que Jesus queria que eles entendessem. Só que o livro não termina no capítulo 8. Tanto é que no próprio capítulo 8, Jesus então começa a explicar para eles o que significa ele ser o Cristo. O que significa Jesus ser o Messias, que é isso que significa Cristo? A primeira coisa que ele diz é que antes de reinar, o Messias vai ter de sofrer. Ele vai ser rejeitado pelos religiosos de Jerusalém, ele vai ser torturado, ele vai ser condenado injustamente, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. Depois ele vai ressuscitar ao terceiro dia, e então há de reinar. Estranho isso. Não era o que eles esperavam. Mas a segunda notícia ainda é pior que a primeira, porque a segunda é: os discípulos, antes de viver, vão ter que morrer também. Os discípulos de Jesus vão viver, mas antes disso vão morrer. E ele diz que essa morte é um exemplo a ser seguido. Eles estão vendo Jesus, verão Jesus morrendo, e eles vão ter que fazer a mesma coisa, eles vão ter que tomar sua cruz. Eles vão ter que imitar o seu mestre no sofrimento, para que eles possam experimentar a vida com Deus. E Jesus diz que quem fugir disso, ou quem se envergonhar dessas palavras que são esquisitas, ninguém vem para a igreja para ouvir sobre isso. Talvez você tenha vindo hoje para ouvir sobre isso. Mas quem fugir disso, ou quem tiver vergonha de fazer um negócio desse,
Jesus diz: o dia que o Filho do Homem voltar em glória no céu, ele vai se envergonhar de você e ele vai te rejeitar. E Jesus está dizendo isso não só àqueles 12 discípulos que o seguiam mais de perto, mas Jesus está falando isso para aquela multidão que não deixa eles em paz mais. E então Jesus conclui com as seguintes palavras, olha o que diz Marcos 9:1. Na divisão aí dos capítulos, deixar o versículo 1 no capítulo 9 era para ter ficado no capítulo 8, porque Jesus ainda está falando com os discípulos. 9:1, dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Alguns dos que estavam ouvindo Jesus naquele discurso, ainda estariam vivos para ver o reino de Deus chegando, ele diz, com poder à terra. O reino dos céus chegando da terra com poder. É sobre isso que essa passagem que nós vamos estudar nessa noite trata. E enquanto nós estudamos ela, você vai junto comigo observar duas respostas que todo discípulo de Jesus pode e deveria ter diante dos fracassos da caminhada cristã. Duas respostas. A primeira resposta é a seguinte: ouça. Ouça. Preste atenção na leitura a partir do versículo 2 até o 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem, ouçam o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem? Que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Alguns dias depois daquele discurso que Jesus fez aos discípulos, ele sobe a um monte alto, provavelmente é o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, lá no extremo norte de Israel. E Jesus leva só 3 discípulos com ele, o Pedro, o Tiago e o João. O resto fica lá embaixo. E quando eles chegam lá em cima, eles veem uma cena impressionante. Jesus muda de figura na frente deles. Ele é transfigurado diante deles. E Marcos não nos explica como ele ficou, mas nos diz que as suas vestes ficaram branquíssimas, como nenhum Vanish Poder O2 aí poderia fazer. Mas não é só isso que eles veem. Uma coisa mais impressionante acontece. Elias e Moisés aparecem e trocam ideia com Jesus. Eles não estão ouvindo o que eles falam. Mas são 2 pessoas que viveram há muito tempo no passado. Como assim Moisés e Elias aparecem ali? Na cultura judaica, Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Era considerado como um dos maiores profetas. Então, de alguma maneira, Jesus está conversando com aqueles que resumiam todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Mas também havia lenda
várias lendas, mas havia uma das lendas sobre esses dois homens de que, porque a Bíblia não relata ninguém presenciou a morte deles, apesar de que a Bíblia conta como que Moisés morreu no monte sozinho. Acreditava-se em uma ala dos judeus de que eles não tinham morrido, simplesmente sumiram do mapa, mas havia lendas de que eles não haviam morrido. E sobre o que eles estão conversando com Jesus? A gente não sabe também, mas a gente descobre que Pedro fala alguma coisa, para variar, né? E Pedro toma a frente e fala: Jesus, como é bom tudo isso. Por que enquanto vocês estão conversando aqui, eu e os nossos colegas aqui, por que a gente não constrói aí algumas tendas para vocês ficarem e tal? Marcos diz para nós que eles não sabiam o que falar, pelo menos Pedro não sabia o que falar, então ele não devia ter dito nada, né? Quando a gente não sabe o que falar, a gente não fala nada, mas Pedro fala. E por que ele fala? Porque ele está com medo, os discípulos estão aterrorizados com a cena que estão vendo, e eu e você estaríamos também. Mas por que Pedro sugere a construção de 3 tendas? Estranho isso, né? Será que é porque ele estava com medo de chuva, ou a noite chegar? Não, é mais do que isso. Na tradição judaica, com base no livro de Zacarias, os judeus interpretavam que quando o reino de Deus chegasse à terra, Israel iria celebrar todas aquelas festas do Antigo Testamento, e uma dessas festas seria a festa dos tabernáculos, em que os judeus viviam em tendas, em barracas por dias, e nesses dias eles cultuavam a Deus. Então, o que Pedro está sugerindo aqui, ao construir barracas, tendas, para que Jesus e o Moisés e Elias pousem ali, é mais profundo do que só abrigo. Em outras palavras, o que Pedro está provavelmente pensando é: se Jesus disse, no começo do capítulo 9, que nós vamos ver o reino de Deus chegar com poder à terra, e nós estamos vendo ele dessa forma tão gloriosa, conversando com Moisés e Elias, que só podem estar vivos com Deus no céu, então significa que o dia chegou, o reino de Deus chegou à terra, e se o reino começou, nós vamos celebrar. Mas não é isso que Deus sugere que eles façam. Porque, ao invés de falar sem pensar, ou de ficar apavorados ao contemplarem Jesus na sua majestade, os discípulos deveriam ouvir Jesus, é isso que Deus diz. Não é hora de fazer festa, Pedro, é hora de ouvi-lo. É isso que eles escutam. Enquanto Pedro está falando, uma nuvem toma conta e eles não enxergam mais nada, e apenas ouve-se uma voz do céu que diz: Jesus é o meu filho, ele é aquele a quem eu amo, por isso deem ouvidos a tudo aquilo que ele tem dito a vocês. No Antigo Testamento, Deus havia dito que Israel era o seu filho, mas o Filho de Deus, o povo de Deus, falhou em representá-lo nessa terra. Mas agora Deus diz: Jesus é tudo aquilo que Israel não conseguiu ser. Jesus é aquele a quem eu amo, e por isso vocês deveriam ouvir Jesus. E antes de pensar em responder alguma coisa, provavelmente Pedro diria alguma coisa, conversando com a nuvem, tudo some. A nuvem se dissipa, ele já não enxerga mais Moisés e Elias, está apenas Jesus como estava antes. E aí eles descem do monte. E enquanto eles estão descendo, tentando imaginar o que tinha acontecido, Jesus pede para que eles não contem aquilo para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. É óbvio que eles não entenderam nada do que Jesus está dizendo, porque dentre os judeus que acreditavam na ressurreição, nem todos acreditavam na ressurreição, esperava-se de que a ressurreição acontecesse em um dia, no dia em que o reino de Deus começasse, e seria a ressurreição de todos os justos, não só de um homem. E Jesus está dizendo que haverá uma ressurreição, e isso era uma coisa esquisita, isso era uma coisa estranha, ainda mais quando se referia à ressurreição do Filho do Homem, porque segundo o profeta Daniel, e você pode ler essa profecia, principalmente no capítulo 7, o Filho do Homem é uma imagem de um representante da humanidade, que ascende aos céus, entre as nuvens, se assenta à destra de Deus, para reinar sobre toda a criação, junto com Deus, por toda a eternidade. Só que Jesus está falando que o Filho do Homem vai ressuscitar, e se ele vai ressuscitar é porque primeiro ele vai morrer,
Mas Daniel não fala nada sobre o Filho do Homem morrer, fala apenas sobre o Filho do Homem reinar. Então aquilo não fazia sentido nenhum para os discípulos, por isso eles querem entender o que eles acabaram de ver e acabaram de ouvir de Jesus. Eles querem obedecer o que Deus disse lá no monte, ouçam Jesus. Então eles fazem uma pergunta para Jesus, sobre o que significa esse negócio de ressurreição. Os fariseus diziam que antes da chegada do reino, antes da ressurreição dos justos, Elias viria primeiro. Então eles perguntam para Jesus, o que significa isso? Elias vai vir primeiro. Jesus diz, realmente, Elias vai vir primeiro. Mas ele acrescenta com uma nova informação, que fica mais difícil de entender ainda. Jesus parece que faz uma junção de Daniel 7, que fala sobre o Filho do Homem, com Isaías 53, que nós vamos cantar daqui a pouco. Isaías 53 falava sobre um servo que sofre pelos pecados do povo de Israel. E Jesus diz assim, Elias vai vir primeiro sim, mas da mesma forma o Filho do Homem, aquele rei humano que vai se assentar à direita de Deus para reinar com poder sobre todas as nações, que vai vir depois de Elias, ele vai sofrer muito e ele vai ser desprezado. O que Jesus está fazendo aqui é unindo duas imagens que o judeu tem: o Filho do Homem, de Daniel 7, e o servo que sofre, de Isaías 53. Nenhum judeu tinha ousado fazer isso ainda. Ninguém juntava essas duas imagens. E até hoje o judeu não junta essas duas imagens. Mas Jesus está unindo e está dizendo, o Filho do Homem é o servo. Para o judeu não fazia sentido nenhum ter um rei que sofre. Mas para Deus esse sempre foi o plano. Sempre foi o plano, o seu rei sofrer. Daqui a pouco a gente descobre por quê. Por fim, Jesus conclui afirmando que Elias já tinha vindo e que já tinham maltratado Elias, já tinham matado Elias. A gente sabe, quem está lendo Marcos já descobriu quem é esse Elias. Desde o início a gente viu. É João Batista que foi morto por causa da mulher lá de Herodes. E o que está acontecendo aqui é muito importante que você perceba. Jesus tinha prometido para aqueles discípulos que alguns deles ainda veriam o reino de Deus chegar com poder, e foi exatamente isso que aqueles 3 homens presenciaram lá naquele monte. Ou pelo menos eles tiveram um vislumbre de como vai ser Jesus no seu reino. Ele conversando com crentes do passado, ele transfigurado em poder, em glória, e aterrorizando os homens. De qualquer forma, o que Marcos está querendo dizer para nós aqui é que Jesus é o Messias que inaugura o reino de Deus por meio do seu sofrimento e que Ele é o Filho amado de Deus a quem nós devemos ouvir. Mas para os discípulos era exatamente isso que eles não estavam entendendo. E dá para entender porque que eles não compreendiam isso. Porque eles tinham uma expectativa diferente sobre o Messias. Eles tinham uma expectativa diferente do reino, e Jesus estava mudando toda aquela expectativa deles. Jesus estava se apresentando para eles como um rei que vai sofrer antes de reinar. E eles não estavam gostando do que estavam ouvindo, porque isso ia de encontro com aquilo que eles aprenderam desde pequenos. Aprenderam errado, mas aprenderam desde pequeno. E eles estão inconformados com aquilo, não só porque muda tudo aquilo que eles sabiam e pensavam sobre o Messias e sobre o reino, como também afetava a vida deles, porque se o rei vai sofrer, o que dirá dos discípulos desse rei? Eles também vão sofrer, eles também vão morrer, eles também vão ser rejeitados pelo povo. Em outras palavras, aqueles 3 discípulos fracassaram. Fracassaram em compreender o papel do Messias lendo o Antigo Testamento. Eles não entenderam o Antigo Testamento. Eles fracassaram em entender, ou melhor, não entender o que Jesus estava dizendo para eles repetidamente. Ele estava falando que tinha que sofrer, e eles não aceitavam aquilo. E eles fracassaram em interpretar corretamente aquela cena que estão vendo ali no monte. E como é que eles reagem? Reagem com medo, aterrorizados. Eles falam o que vem à mente, mesmo sem saber o que falar. E eles ficam cada vez mais confusos. E como Deus lida com esse fracasso deles, Deus diz: ouçam o meu filho amado, Jesus, o Messias que sofre. Queridos, como nós somos parecidos com esses discípulos. Quantas vezes nós não fracassamos diante de Jesus?
Quantas vezes nós não nos dedicamos a ler e a compreender a nossa Bíblia, o quanto nós deveríamos? Quantas vezes nós não damos tanta atenção quando Jesus nos fala sobre tomar cruz, tomar a nossa cruz? Muitas vezes só damos atenção para as partes boas do seguir a Jesus. Só queremos ler versículos sobre bênção, sobre prosperidade, sobre cura, sobre libertação, sobre paz, sobre perdão, e nós ignoramos a parte mais importante que Jesus fala, que é sobre sofrer por Ele. E o que isso gera em nós? Isso gera uma visão errada sobre Deus e sobre o seu reino. O reino de Deus acaba sendo conforme a nossa própria imaginação, especialmente conosco no trono. Eu reino, eu faço as minhas vontades, e a igreja tem que se adequar a isso, as pessoas precisam se adequar a isso, porque a gente fracassou em compreender o que Jesus diz. Não só isso, mas nós também temos uma visão errada sobre o que é seguir Jesus. Principalmente quando o sofrimento aparece na nossa vida. Som? Está funcionando aí, abre. Quando nós estamos diante do pecado, nós não entendemos o que é seguir Jesus, porque nós fracassamos em ouvi-lo. E como é que nós reagimos? Nós ficamos com medo, muitas vezes aterrorizados, paralisados, e nós agimos sem pensar, e às vezes geramos mais sofrimento ainda, mais pecado ainda. Nós falamos o que não deveríamos falar, e acabamos até ferindo pessoas com a nossa língua, e muitas vezes terminamos ficando mais confusos ainda, e com vidas totalmente confusas. Qual é a solução diante de tudo isso? O que Deus diz para nós? O que Deus diz é, diante do fracasso na caminhada cristã, ouça, meu filho Jesus, pare de falar um pouco e escute, pare de olhar para as circunstâncias e mergulhe na Escritura com dedicação, ouça aquilo que Jesus promete. Ouça aquilo que Jesus diz sobre sofrimento, sobre a negação do eu. Ouça os seus alertas. Dê atenção às palavras de Jesus. Se você fracassou em alguma área da vida cristã nessa semana, ou se você tem fracassado por semanas a fio na sua vida, e você, claro, precisa de perdão, você precisa de esclarecimento sobre como continuar, pare de falar. Pare de arrumar justificativas, pare de arrumar desculpas, pare de ficar fazendo promessas vazias, pare de tentar tomar decisões precipitadas ou de dizer coisas das quais você não tem certeza, e ouça o que Jesus diz. É isso que você precisa. Você precisa sentar aos pés dele e dar atenção em silêncio, se concentrar naquilo que ele está dizendo repetidamente na sua Bíblia. E então se submeta à autoridade dele. É assim que Deus quer que eu e você respondamos diante do nosso fracasso na caminhada cristã. Ouça, e ouça Jesus. Qual a segunda resposta? A segunda resposta é: ore. A primeira é ouça, a segunda é ore. Olha o que diz o texto a partir do versículo 14 até 29. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino:
há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Não foram só aqueles 3 discípulos no alto do monte que fracassaram, não. Os que ficaram lá embaixo estavam fracassando ao mesmo tempo. Imagine a cena aqui que nós acabamos de ler. Todos aqueles discípulos, incluindo Judas, eles já tinham recebido a autoridade de Jesus para expulsar demônios, para curar enfermos. A gente viu isso lá no capítulo 6. Eles foram até numa missão solo, de 2 em 2, né, naturalmente, mas eles foram fazendo essas coisas. E eles fizeram isso várias vezes, até mesmo sem a presença de Jesus. E eles sabiam como funcionava, a multidão sabia que eles sabiam fazer isso, e até que esse menino é levado até eles. Ele era constantemente possuído por um espírito que fazia com que o menino ficasse mudo, o menino não falava. E ainda jogava o moleque no chão, fazia com que ele espumasse pela boca, tendo uma reação parecida com o que seria um ataque epilético hoje em dia, mas isso não significa que uma pessoa muda ou que tem ataques epiléticos seja possuída por um demônio, tá? Então não é isso que Marcos está dizendo, e nem o que eu estou dizendo, tá? Mas esse espírito fazia isso com esse menino. Ao que tudo indica aqui, era mais um caso de exorcismo, como tantos outros que apareceram para os discípulos, só que eles não conseguiram. Eles não conseguiram lidar com aquela questão, e aí o problema se agravou, porque diante de tudo aquilo estavam os fariseus que tinham vindo de Jerusalém. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha, e aí olha que prato cheio, que banquete, os discípulos de Jesus estão falhando. Então eles começam a discutir, a multidão também está ficando confusa, porque a multidão viu eles fazendo milagres há um tempo atrás, e agora eles não estão fazendo mais. O que está acontecendo? Eles estão perdendo poder. Cadê o Jesus? Cadê Jesus? Onde ele foi parar? Levou 3 discípulos, o que está acontecendo? E a discussão está ali, até que Jesus chega. Imagine Jesus descendo com os discípulos, eles já estão ali, desanimados pelo fracasso, eles não estão entendendo nada, e quando vem os outros também fracassados, e Jesus pergunta: o que está acontecendo? Aquele pai chega nele e diz: trouxe meu filho aí, os seus discípulos não conseguiram fazer nada. E aí Jesus então brada: como vocês são incrédulos, como vocês são incrédulos, há quanto tempo eu estou entre vocês, vocês ainda não creem? Até quando isso vai durar? Por quanto tempo eu vou ter de ser paciente com vocês? Então o menino é trazido até Jesus, e quando o menino vê Jesus, aquele demônio faz aquilo que sabia fazer de melhor, ele joga o menino no chão, ele aterroriza aquele jovem. Isso faz com que Jesus pergunte para o pai: olha, desde quando isso está acontecendo com seu filho? Provavelmente ele era um adolescente, um jovem. E então a gente descobre que o sofrimento daquele pai era muito pior do que a gente imagina, porque o pai responde: olha, isso acontece desde que meu filho era pequenininho, desde que ele era uma criança. O demônio não respeita nem as crianças. E ele diz: e piora, porque se fossem só esses ataques estava bom. Mas quando ele se aposta do meu filho, ele quer jogar o meu filho no fogo, para o meu filho morrer queimado, ou jogar meu filho na água, para o meu filho morrer afogado. Ele quer matar o meu filho.
Tenta imaginar a situação dessa família, tenta se colocar no lugar do pai e da mãe dessa criança. Um demônio está assolando o seu filho desde que ele é pequeno, ninguém consegue resolver a situação, esse demônio faz com que o seu filho fique mudo, humilha o seu filho, quer matar o seu filho, e para você que é pai, não há paz, porque você não pode deixar o seu filho sozinho, em nenhum momento, você não sabe quando é que aquele demônio vai se manifestar, e você fica sem desgrudar os olhos do filho, você vive em tensão, angustiado, sem paz. E para o filho não há vida. Aquela criança não sabe o que é viver livre do mal, não sabe o que é falar, não sabe o que é viver sem que algo o controle. A única esperança que esse pai tinha era Jesus. E o que ele encontra quando procura Jesus? Ele encontra discípulos fracassados. Quantas não são as pessoas que estão atormentadas pelo mal e quando buscam Jesus encontram discípulos fracassados, discípulos incapazes de livrá-los daquele mal. E o que naturalmente isso provoca nas pessoas, o que provocou naquele pai? Incredulidade. Aquele pai começa a duvidar. E ele não duvida agora apenas dos discípulos, ele está duvidando do próprio Jesus, porque o que ele diz para Jesus é o seguinte: olha, os seus discípulos não foram capazes de me ajudar, mas se é que o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, tenha compaixão da minha família. E Jesus percebe a incredulidade naquelas palavras. Jesus diz: tudo é possível para aquele que crê. Naturalmente, tudo é possível para aquele que crê no Messias. E qual foi a resposta do pai? O pai dá um berro no meio da multidão. Ele está desesperado. E o pai diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, é por isso que eu estou aqui. Senão eu já tinha ido embora. Mas mesmo assim, eu tenho dúvidas. Eu não sei realmente o que vai acontecer. Eu não gostaria de ter essas dúvidas. Eu não gostaria de ter essa incredulidade. Mas eu tenho. Eu sou frágil. Por favor, tenha misericórdia da nossa família. Talvez é assim que você está hoje. Eu creio. É por isso que eu estou aqui. Mas eu tenho dúvidas. Mas eu estou fraco. Tenha compaixão de mim. Diante dessa resposta, Jesus expulsa aquele espírito imundo, ordena que ele nunca mais volte para assolar aquela família. O demônio sai do menino sem antes fazer aquele último show dele, né? Joga o menino no chão, acaba saindo e deixa o menino lá como se estivesse morto no chão. Então Jesus pega aquela criança, aquele menino pela mão, ergue ele, o menino se levanta e pela primeira vez em anos, ele está livre do mal. Enfim, tudo foi resolvido, né? Sim ou não? Não. Porque a gente ainda não sabe por que aqueles discípulos fracassaram. E talvez você não saiba por que você tem fracassado. Então quando eles chegam em casa, eles perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos? Talvez você está perguntando para Jesus: por que eu não estou conseguindo? Por que eu estou caindo? Por que eu estou falhando? Por que eu não tenho poder? Por que eu não tenho vigor? Por que eu não faço mais as coisas que eu conseguia fazer antes? Porque eu estou falhando em testemunhar do Senhor para as pessoas. Porque quando as pessoas olham para mim, elas deixam de crer em Jesus, porque a minha vida é fracasso em cima de fracasso. Jesus responde para os discípulos: sabe o que está faltando? Oração. Vocês deviam ter orado mais. Esse tipo de espírito só sai com muita oração, uma oração dedicada, uma oração específica. O poder não está em vocês. Se um dia vocês fizeram alguma coisa, não era por causa de vocês, era por causa da dependência que vocês tinham de Deus. E por algum motivo vocês pararam de ter essa dependência, ou precisavam de mais dependência, e isso só vem por meio da oração. O poder só vem por meio da oração. Aparentemente, segundo Jesus, há alguns demônios mais difíceis de expulsar que outros, né? Porque ele diz: esse tipo aí só sai com oração. Quer dizer que os outros eram sem oração? Marcos não responde. Mas o que Marcos está querendo dizer para nós, e está muito claro isso aqui, é que seguir a Jesus para aqueles homens estava começando a ficar cada vez mais difícil. No começo da jornada, quando Jesus está passando pelas estradas e chama os discípulos à beira-mar, as coisas pareciam ser mais fáceis.
Eles simplesmente tinham que ouvir o que Jesus estava falando ali, eles observavam Jesus fazendo as coisas, Jesus resolvia todos os conflitos, Jesus curava as pessoas, Jesus expulsava os demônios, e mesmo quando eles tinham que colocar a mão na massa, as coisas aconteciam. Então não era fácil no início. E isso aconteceu até o capítulo 8 de Marcos. Até Jesus começar a falar sobre um tal de sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. E como isso ia exigir que eles também sofressem, fossem rejeitados, negassem a si mesmos, morressem, até que pudessem ressuscitar. A partir daí tudo mudou. As coisas ficaram mais difíceis. Até mesmo para aqueles que vinham até Jesus em busca de ajuda. Você vai lembrar aqui que antes nós vimos relatos de pessoas que simplesmente chegavam e encostavam nas vestes de Jesus e eram curadas. Pessoas que eram curadas à distância simplesmente pela fé, uma pequena fé que tinham. Mas agora esse pai, mesmo com uma fé duvidosa, ele tem fé. Mas ele precisou passar tudo isso aqui, para que a sua família fosse liberta daquele mal. E é exatamente isso que Marcos quer que a gente perceba aqui. À medida que o tempo passa, seguir a Jesus se torna cada vez mais difícil. Você não entendeu isso ainda? À medida que o tempo passa, seguir a Jesus se torna cada vez mais difícil. Progredir na caminhada cristã custa caro. Exige muito derramamento de suor e de lágrimas. Isso vai de encontro com o que muitas pessoas dizem hoje em dia. Muitos, quando veem as pessoas entrando na igreja, dizem assim: olha, se você aceitar Jesus, a sua vida vai melhorar. Se você aceitar Jesus, as coisas vão ser um pouco mais difíceis no começo, sim, porque algumas coisas vão ter que mudar, mas depois tudo se normaliza, e então daqui para frente vai ser só vitória e com sabor de mel. Aí você diz: não, mas eu nunca disse isso. Eu nunca pensei assim. Será mesmo? Será mesmo que você nunca pensou dessa maneira? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que lá no início, quando você conheceu Jesus, as coisas eram mais difíceis? Deixa eu resgatar algumas coisas aí, talvez que estejam no seu passado. Você teve de largar alguns vícios. Foi difícil largar o vício? Você teve de mudar o seu linguajar. Foi difícil, né? Você teve de romper com algumas amizades que estavam destruindo a sua vida. Foi difícil. Quebrar relacionamentos. Você teve de aprender novos hábitos. Você teve de vir para a igreja, aqueles mais antigos, né? Teve de vir para a igreja todo domingo, ao invés de ver o Ayrton Senna correndo. É difícil. Mas você conseguiu. E então agora as coisas são mais fáceis. Porque agora você já entrou nesse esquema da vida religiosa. E você então já aprendeu a fazer o devocional. É difícil, faz de vez em quando, mas olha, dá para abrir a Bíblia, eu entendo alguma coisa, né? Eu uso o livrinho lá, bem água com açúcar, porque eu não aprendi a ler a Bíblia depois de anos da minha vida cristã. Então eu preciso de um suporte, porque eu não consigo ler a Bíblia. Mas tá bom, você já aprendeu esse esquema. Faz uma devocional aqui e ali, você já aprendeu o esquema de praticar boas coisas aqui e ali, você serve em algum ministério, você vem à igreja todo domingo, e então você olha para a sua vida e diz: ufa, até que enfim, né? Um negócio difícil passou, agora é mais tranquilo. A minha vida é mais confortável hoje. Se você pensa assim, você está errado. Se você pensa dessa maneira, você está errado. E está errado porque Marcos está aqui quase que gritando para mim e para você o seguinte: não são os últimos anos da caminhada cristã que são os mais fáceis, são os primeiros anos. Quanto mais você anda com Jesus, mais difícil fica a caminhada. Quanto mais você amadurece, mais alto sacrifício isso vai exigir de você. Mais você vai ter que se negar, mais você vai ter que morrer para si mesmo, mais você vai ter que lutar contra os seus pecados, você vai ser levado a conviver com irmãos que você não gosta tanto, com pessoas diferentes de você, e Jesus vai te empurrar até essas pessoas, para que você sirva essas pessoas, para que você ame essas pessoas, e isso dói, isso custa caro, você não quer isso.
Era muito melhor quando ninguém me conhecia. Era muito melhor quando eu vinha, chegava ali pela porta, sentadinho no canto, no fundo, e ninguém me via, ninguém sabia meu nome. Agora eu tenho que me expor, as pessoas querem conhecer da minha vida. O pastor fica me exortando a servir as pessoas, a procurar as pessoas, a ver as pessoas durante a semana. Isso é chato, isso é ruim, eu não gosto disso. Quanto mais você segue Jesus, mais Jesus vai te chamar a testemunhar dele para as pessoas. Onde você está? No seu trabalho, a ser honesto, a ser uma pessoa de caráter, a ser uma pessoa de amor, uma pessoa que serve. Isso custa caro. Seguir a Jesus não é como tirar férias. Tem gente que acha que está tirando férias na vida. Seguir a Jesus dá trabalho. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. E quando você fracassa em compreender isso, como aqueles discípulos estavam fracassando, você fracassa em imitar a Jesus e você fracassa em poder ajudar as outras pessoas. Você deixa de investir tempo para orar, especificamente, por questões pequenas e grandes da vida. Você para de orar. Você vai diminuindo o fluxo de oração. Você acha que consegue lidar com os problemas sozinho. Você acha que esse negócio de orar é só para os outros que vêm em vigília. O que o crente que vem em vigília tem de diferente de você? Não, ele é especial. Que especial? Ele está sacrificando muito para vir aqui. Ele entendeu que precisa orar. E você acha que isso é para os outros. Bom, é porque você está fracassando em entender o que é seguir Jesus. E aí a gente começa a se ver impotente diante do poder do mal nas nossas vidas. A gente começa a ficar atrofiado e se esconder atrás. Não, Jesus, eu não quero ver essas coisas. E quando nós caímos em pecado, nós nos vemos impotentes em vencer o pecado. E muitas vezes voltamos aos vícios que tínhamos no passado. Pecados que talvez nós já tínhamos vencido, nós caímos de novo, porque paramos de orar. E por que paramos de orar? Porque paramos de entender o que é seguir Jesus. E aí nós nos tornamos incapazes de ajudar os outros. E às vezes nós sequer nos preocupamos com os outros, porque nós estamos bem longe de Deus. E acabamos ficando incrédulos sobre o real poder de Jesus. E aí você talvez ore, ou nem ore. Se é que Jesus pode fazer alguma coisa, isso é impossível. Mudar aquela vida lá não dá, não tem jeito. Desiste. E como se não bastasse, nós acabamos nos tornando pedra de tropeço para as pessoas. A ponto de fazer as pessoas duvidarem do poder de Jesus. Como aqueles discípulos fizeram com aquele pai. Por causa do fracasso daqueles discípulos, o pai duvidou de Jesus. E por causa do meu e do seu fracasso, as pessoas duvidam do poder de Jesus. Porque nós não entendemos o que é seguir Jesus. Nós paramos de orar, nós não temos mais poder. E as pessoas olham para a nossa vida e falam: se Jesus é tudo isso que você diz, mas é isso que Ele produz na sua vida, então eu não sei bem se Jesus é tudo isso mesmo. Nós fracassamos em testemunhar de Jesus para as pessoas. E sabe qual é a segunda resposta que nós devemos ter diante desse tipo de fracasso? A resposta está aqui: ore. Ore. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Se vocês tivessem orado mais, se vocês tivessem orado de forma mais intensa, de forma mais específica, se vocês tivessem confiado menos em vocês, vocês teriam poder, porque Deus teria dado poder para vocês, poder do céu, para expulsar aquele demônio. Mas vocês não oraram. Quem sabe essa não é a resposta que tem faltado na sua vida. Diante dos fracassos, você talvez até está tentando ouvir mais Jesus. Você está tentando ler mais a Bíblia. Você comprou um livro aí que disseram que é muito bom para vencer aquele pecado. Você então está procurando, você vai nos grupos de discipulado durante a semana, você presta atenção nas pregações aos domingos à noite, você tem tentado ler sua Bíblia, você tem tentado conhecer mais Jesus, ouvir mais Jesus, mas tem falhado em orar. Orar para que tenha poder de vencer o mal. Porque não basta saber o que Jesus manda, você tem que ter poder para ser capaz de obedecer o que Jesus manda. E esse poder só vem por meio da oração. Não tem outro meio, não tem outro método, não tem atalho. Ou você coloca o seu joelho no chão para receber poder, ou você vai continuar definhando na vida cristã. Diante do fracasso na caminhada cristã, essa caminhada que fica mais difícil cada vez mais que avançamos, ore. Ore em busca de poder do céu, para conseguir continuar caminhando. Ore mais. E ore cada vez mais,
Mesmo que a sua oração seja como a daquele pai, um misto de fé e incredulidade. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu não creio tanto assim. Mas ore. Se o que te falta é fé, ore a Deus, pedindo por isso. Mesmo com dúvidas, mesmo com aquele pinguinho de fé que te resta, ore, porque o próprio ato de orar vai gerar fé no seu coração. Quanto menos você ora, menos fé você tem. E quanto menos fé você tem, menos você ora. Mas quanto mais você ora, mais fé o seu coração produzirá em Jesus. Então ore. E por que você deveria ouvir Jesus e orar para receber poder do céu? A resposta está nas palavras do próprio Jesus, que nós lemos no versículo 19. Ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter de suportar vocês? Responde para mim, até quando Jesus teve de suportar a nossa incredulidade? Até quando ou até onde Jesus teve de suportar os nossos fracassos? Até a cruz. Foi até lá. A propósito, foi por isso que ele veio. Foi exatamente por causa da nossa incapacidade de crer, a nossa incapacidade de viver longe do pecado, é que Jesus veio a esse mundo, é que Jesus sofreu tudo o que sofreu. Na cruz, o Filho amado do Pai sofre o maior de todos os males, para nos libertar do poder das trevas e nos oferecer verdadeira vida. E como aquele menino que parecia morto, mas voltou à vida, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus deu início, foi o gatilho para o começo do reino de Deus na terra. Era para isso que aquela transfiguração no monte estava apontando. Em outras palavras, o reino de Deus já começou. O reino de Deus já começou e ele já começou com poder. Aqueles discípulos já viram aquilo. E o reino de Deus já começou por meio da ressurreição de Jesus. E a situação daquela família, depois que Jesus liberta aquele menino daquele espírito imundo, essa situação ilustra o poder do reino. Sabe o que acontece no reino de Deus? O que aconteceu com aquele pai, voltando para casa com aquele menino, encontrando a mãe dele, dando um abraço da mãe dele, agora falando: mãe, eu te amo, mãe, estou livre desse mal. O poder do reino, o reino de Deus, é ilustrado pela situação dessa família. O reino de Deus oferece libertação, o reino de Deus oferece alívio, o reino de Deus oferece descanso, o reino de Deus oferece paz, e a boa notícia é que nós já podemos desfrutar desse reino ainda aqui nessa terra. Um dia desfrutaremos plenamente de tudo isso, mas já podemos desfrutar disso ainda nessa vida. A pergunta é como? A resposta é: ouça Jesus, dê atenção àquilo que Jesus tem dito, creia no que Ele diz, porque o poder do reino é disponível a todo aquele que crê em Jesus. Tudo é possível ao que crê. É claro que até a volta de Jesus nos ares, nós vamos encontrar e vamos enfrentar o mal muitas vezes, mas se nós cremos em Jesus, a forma de vencermos esse mal está à nossa disposição. Nós temos acesso ao poder do reino por meio do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E sabe como você se apropria desse poder? De joelhos, orando. Quando você dobra o seu joelho, o poder do reino se manifesta nessa terra. Você tem coragem, você tem ousadia, você tem poder vindo do alto para testemunhar de Jesus. Como é que você tem lidado com o fracasso no discipulado? Ouça Jesus e ore em busca de poder do reino. Vamos orar. Senhor Jesus, nós entendemos que o progresso na peregrinação cristã acontece quando, diante dos nossos fracassos, nós damos ouvidos a Jesus e nós oramos em busca do poder do céu. Por isso a minha oração, Senhor, é para aqueles que têm seguido ao Senhor, mas têm fracassado, que não permitam que os seus fracassos interrompam a sua caminhada cristã. Eu oro, Senhor, para que eles te ouçam, eu oro para que eles se aproximem do Senhor mais em oração,
porque isso é que vai fazê-los crescer mais na fé, isso é que vai fazê-los ser mais santos, e eles vão experimentar cada vez mais do poder do reino de Deus nas suas vidas. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor os socorra. Mas ao mesmo tempo oro para aqueles que não têm seguido ao Senhor. Eu oro para que eles não permitam que os fracassos dos outros que se dizem discípulos de Jesus os impeçam de vir até o Senhor e de seguir o Senhor. Eu oro para que eles parem de jogar a culpa da sua falta de fé na falha dos outros. Eu oro para que eles te ouçam, Senhor. Eu oro para que eles busquem o Senhor em oração, apesar dos pecados das pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós cremos. Nos ajuda na nossa incredulidade. Amém. Amém.